Gente boa! Assunto puxa assunto. Essa prosa que eleva nossos corações, nossa vida, que convida você para um tempo empolgante, para andar, amar o Senhor Jesus, adorar o Senhor Jesus, servir ao Senhor Jesus e ser aquele que ama seu próximo. O maior presente que nós podemos dar ao próximo é o testemunho que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou e vivo está. Aqui hoje com essa missionária brasileira, olha para você ver, nesse 2026 Copa do Mundo, olha, brasileira que parece... Margareta Adivardana, que prazer recebê-la. Prazer tudo meu. Margareta, nasceu onde? Como é que essa bela história? Porque eu brinquei que os olhos são asiáticos. Aliás, uma vez fui na Coreia. Uhum. E aí estávamos lá visitando igrejas e uma pessoa, era um congresso missionário também. Aí uma pessoa de lá brincou comigo e o tradutor traduziu ipsis verbis. Ele falou, vocês acham que a gente tem o olho puxado e nós olhamos para vocês e tudo é olho de boi. Margareta, você nasceu na Indonésia. Nasci. Pois não, conte um pouco para nós. Eu sou terceira geração de descendente chinês, nascida na Indonésia. Foi meu bisavô que veio da China e ele chegou na Indonésia solteiro, casou com uma balinesa. Então eu tenho um pouco de sangue indonésio, sangue balinesa. E você foi criada lá? Fui criada até os 20 anos, quando decidi mudar para o Brasil. Tempos difíceis de um dia de nascida até 20 anos? Sim. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu nasci num lar cristão, mas só ia para a escola dominical, que não ensinou sobre aceitar a Jesus para salvação, só ensinava histórias bíblicas. Então você sabe história bíblica? Naquela época. Ainda mais com essa memória sensacional. Mas aos 14 anos de idade, no mês de maio, a nossa casa, como descendente chinês, foi atacada. Os vidros foram quebrados. Atacadas por quem? Por discriminação. Não diga. Discriminação. Discriminação racial, sendo descendente chinês. Então, as casas de descendente chinês em 10 cidades, inclusive a minha, foi atacada. E por 5 dias a gente não podia sair de casa porque poderia apanhar na rua. Então, eu comecei a indagar a Deus, que mundo é esse que podemos ser odiados por causa da diferença de cor da pele e do formato dos olhos. Se for esse é o mundo que a gente tem que viver, Senhor, eu não quero viver num mundo assim, sendo Você tinha 14 anos. 14 anos de idade. E pela misericórdia de Deus, eu estava começando a não mais ir para a escola dominical, mas para culto de jovens de mocidade. E o líder da mocidade tinha toda a paciência
para me explicar, né, sobre o plano de Deus na criação do ser humano. Eu falava com ele várias noites, às vezes até meia-noite. Eu era amiga dos filhos dele e dormia até na casa dele, porque não podia nem voltar para casa de tão tarde que era. Perigo. Isso era maio, quando atacaram a casa, e eu comecei as conversas. Em dezembro, eu falei, tá bom, senhor, eu vou me batizar. Olha, gente boa. Você disse que ele teve com você o quê? Ele foi paciente. Foi. Então é necessário ser paciente com quem ainda não crê. Correto. E não desistir, insistir. E ele insistia sem pressionar. Sem pressionar, Insistia com compreensão. mostrando a palavra. Com compaixão que a pessoa está irada. Louvado seja Deus. Amém. Grande misericórdia dele comigo. 14 anos, foi convertida e você veio para o Brasil com 20 anos? Isso. Na verdade, quando me converti, falei para minha mãe, eu quero servir a Deus, quero ser missionária. Minha mãe falou, espera terminar a faculdade. Você fez faculdade lá? Eu fiz faculdade, só 2 anos de literatura inglesa, e eu forcei a barra, parei de estudar, fiquei 1 ano em casa sem estudar para mim. Meus pais me deixaram vir ao Brasil. Agora, por que o Brasil? Porque eu fiquei procurando um país onde não há discriminação racial, e eu soube que em São Paulo vive tudo quanto raças. É mesmo, São Paulo é o globo. Era chamado de panela de mistura. Menina. Era a palavra que eu ouvi sobre São Paulo. E quando eu soube que no Brasil não neva, meus amigos mudaram para a Alemanha, passaram frio. E quando eu soube que no Brasil come arroz, falei, pai, é para lá que eu vou. O Brasil come arroz e feijão, gente boa. É sustância. É por causa do arroz também. É verdade, não fala é mais, piada, fala mais. É por causa Você gosta de arroz? Porque nós comemos arroz 3 vezes por dia. Café da manhã é arroz. Lá na Indonésia? Lá na Indonésia. Ou na China? Na Indonésia. Na Indonésia. No café da manhã era arroz? Era arroz. E o que mais? Arroz frito. Arroz que sobrou da noite anterior, com a comida que sobrou da noite anterior, a gente mistura e é sobre... É o café da manhã. É o famoso mexido, hein, gente boa? Muito bem. Aí seu pai resolveu trazê-la, você insistiu. Sim. Como é que foi? Já tinha parentes aqui no Brasil? Não. Como uma moça sozinha, eu não poderia viajar, morar sozinha fora. Minha mãe falou para meu pai me levar, achando que eu iria voltar. Você chegaria, não gostaria? Volta para casa. Isso. Cheguei com 40 dias no Brasil e eu comecei a trabalhar como balconista. Já chegou? Isso. Você trabalhou com chineses? Português. Não falava? Não, sou bom, bonito, barato. Tá vendo, gente boa? Poucas palavras que impulsionam a vida, se souber usar. Bom? Bonito, barato. Bonito e barato. Porque era loja de presente. Boa. Aí eu aprendi a língua e depois comecei a trabalhar nos escritórios e comecei a trabalhar na Philips do Brasil. E depois, quando eu estava quase completando 20 anos na Philips do Brasil, eu era secretária do presidente, eu pedi demissão para ser missionária. Missionária? Peraí. Esse conceito, 20 anos, você trabalhou lá 20 anos, trabalhou dos 20 aos 40. Mas esse conceito não era assim, era bem aceito por todo mundo, geralmente fora...
Quando a gente fala assim, você pastor, você missionário, o povo acha que a gente ficou tantã. Falaram que Margareta enlouqueceu. Como é que foi essa construção dentro de você, de sua alma, ser missionária? Como eu saí da Indonésia amargurada por causa de discriminação, de apanhar, a minha universidade foi incendiada por ser de descendente chinês, eu era muito amargurada. Eu cheguei no Brasil, no primeiro dia eu falei, pai, eu gosto desse país, eu vou ficar. Depois de 3 meses, meu pai falou, filha, vamos voltar. Eu falei, o senhor volta, eu fico. Aí Decidida? Decidida. Eu amei o Brasil desde o primeiro dia que eu cheguei em Viracopos, em São Paulo. E aí, quando meu pai ouviu isso, telefonou para minha mãe e falou, ela não quer voltar, vem você com os 2 menores de idade, os 2 mais novos que Vocês eram quantos, são quantos irmãos ou eram quantos nessa Éramos época? 8, Eram eu era 8. número 6. Os outros já tinham saído de casa? Já casado ou Era mudado? todo mundo estudante de faculdade, universitário. Só tinha 2 em casa. Isso. Aí seu pai disse para sua mamãe, vem pro Brasil. Aí minha mãe veio para cá, chorava todos os dias aqui no Brasil, porque outros 5 filhos ficaram lá e ela aqui sem falar a língua não podia trabalhar, não podia fazer nada. Mas então eu falei, então como eu quebrei a família, eu prometo que eu vou sustentar a família. Eu era balconista, ganhando um salário mínimo. E eu comecei a ficar ambiciosa, galgava promoções. Quando não conseguia... Na Philips foi rápido essa subida até secretária da presidência? Quando eu não conseguia promoção, eu procurava outro emprego e falava, eu vou sair. Perguntaram por quê. Arrumei com tanto de salário. Aí falaram, se a gente der 10% a mais, você fica. Eu falei, fico. Então, nessa jornada, você prometeu a seus pais que iria ajudar a família. Isso. Até que um dia eu fui para um congresso de jovens no Brasil? Na Suíça. Na Suíça. Que queriam mudar o mundo. Jovens que façam diferença, que fazem diferença. Era um congresso cristão? Isso, um congresso. E eu tinha ódio, dos indonésios. Na primeira noite, entre 500 pessoas, eu discerni que tinha um indonésio. Eu começava a fugir. Como ele não falava inglês, ele não tinha com quem conversar, ele corria atrás de mim, eu fugia. Deus maravilhoso. Na última noite, era para fazer skate, E pediram para que a gente, nós 2, subíssemos, porque falamos a mesma língua. Você falava indonésio? Isso. E ele também? Isso, ele não falava inglês. A gente tinha que fazer um skit junto. Lá na frente de 500 pessoas de 32 países, ele pediu perdão, porque o povo dele fez o que fez para o meu povo. Desmontei. Quebrou. Terminamos com chororô e as 500 pessoas chorando juntos. Perdão, reconciliação. 2 palavras que você precisa ter na sua vida. Perdão e reconciliação. Fala sobre isso, Margareta. Eu voltei para o Brasil leve. Eu não sorria. E com isso... Mudou. Glória a Deus. Foi. Aí, comecei a lembrar o meu chamado missionário. Que foi com 14 anos? Não. Com 14 anos, isso. E
Aí eu entrei na faculdade teológica. Trabalhava na Philips de dia, à noite estudava na faculdade e me formei. E nessa época você congregava em qual igreja? Batista do Morumbi. Ari Veloso? Ari Veloso, Guilherme Kerr, Nelson Bomilcar, Paulo Moreira. Dora? Ele falou, fecha os olhos e imagina alguém que você admira. Fechei os olhos, eu vi a imagem da doutora Barbara Burns dando aulas, rindo, gargalhando. Falei, então treinadora de missionários. Doutora Barbara Burns, foi sua professora? E discipuladora. Fale dela um pouquinho. Tem algumas pessoas que marcaram a minha vida. Com certeza, ela foi aquela que deu guinada, porque ela lecionava com tanta alegria, com tanta garra, com tanto prazer. Me marcou muito. Aí eu acabei... ela foi para Estados Unidos para cuidar da mãe dela 1 ano, e ela falou para todos os lugares onde ela dava aula, é a Margareta que vai dar aula no meu lugar. Você já tinha feito mestrado? Ainda não. Mas era bacharel já? Isso. Sim. Sim. Na época, quase não tinha ninguém que tinha mestrado ainda. Então, comecei a dar aula. Em São Paulo? Isso. Em Santo André também, na Faculdade Teológica Santo André. Depois, no Jovens da Verdade, em Arujá. Sim. E em vários lugares. Jaziel, assim, você foi professora do Betel Brasileiro? Isso. Você conheceu Dona Lídia? Conheci, não muito, mas eu sou muito amiga da Durvalina. Claro! Que extraordinário! Ô, gente boa, o mundo é desse tamanho e o nosso Deus é o grande Deus. Amém. Das convergências e das conexões. Que maravilha! E aí... Agora, fale sobre sua jornada missionária. Como missionária, já estamos sabendo que você é professora, treinadora de missionários. Uhum. Também você fundou uma ONG chamada AME. Isso. E, bom, conte para nós um pouquinho. Ô, gente, é uma história exponencial. Margareta, hoje, pode falar a idade? Quando eu terminei a faculdade, a doutora Barbara Burns falou, agora então você vai adquirir experiência transcultural. Então vai para a Índia o máximo de tempo possível. E o visto máximo era 90 dias. Eu fiquei então com a missão evangélica indiana nesses 3 meses. Nas aldeias. No treinamento, centro de treinamento, que fica nas aldeias. Na aldeia que acabou de ser aberta, ainda aparecia Nádia de vez em quando. Fala um pouquinho sobre essa experiência. Olha, dá uma olhadinha ali, Margareta. Para você ter o quê que a doutora Bárbara falou? Para você ter? Experiência. Você ter experiência com Deus. E fala mais, Margareta. Aí eu fui para 13 países durante 8 meses, pedindo licença para o presidente da Philips do Brasil, para eu... não tinha saído ainda. Eu não tinha saído, ainda estava lá. Aí o presidente falou, mas quem vai pagar a tua viagem? Porque eu não iria receber salário nesses 8 meses, mas eu não ia perder o cargo. Certo. Aí ele falou, faz o seguinte, eu te dou 2 salários, vai dar para fazer a tua passagem voltar ao mundo? Aí o Nelson Bomilcar falou, então vai viajar com uma faixa. Philips, a luz do mundo. Que beleza! Continue, por favor. Aí eu fui... Não entendi.
Aí você Aí foi. continue falando para nós. Isso. Aí eu fui, então, para Índia, depois para Macau, onde tem muitos refugiados. Taiwan. Não, Macau é de Portugal. Era de Portugal. Correto. Tinha muitos indonésios, chineses refugiados da China. Da Indonésia voltaram para a China, perceberam que era um sofrimento total, fugiram para Macau e são sem identidade, porque não tinham passaporte. É um sofrimento muito grande e eu ministrava então a eles lá em Macau. E depois eu fui para Singapura, sempre procurando centro de treinamento missionário em cada país que eu ia. Você procurava um centro missionário e servia lá? Ou você fundou escolas? Aprender. Como que outras culturas fazem seu centro de treinamento missionário. Muito bem. Você foi então aprender. Essa jornada toda aí é aprender. Sim. Observar tudo que se faz. E aí eu voltei para cá, para o Brasil, voltei para Philips, porque a Barbara Burns e Nelson Bomilcar falaram, o presidente te honrou. Então não abandonei agora. Fiquei um tempo antes de pedir demissão para ser missionária de tempo integral. Fiquei 1 ano, aí eu pedi demissão. Eu estava em Singapura, num centro de treinamento, aí eu pedi demissão por telefone. De lá? De lá. E não tinha ninguém para me sustentar. Ninguém esperava que eu ia pedir demissão. Mas e nesse período aí, você investia na sua família? Sustentava ou foi durante pouco tempo? Na verdade, eu era arrimo da família, porque meus pais não conseguiram trabalhar aqui. Então, metade do meu salário, seja um salário mínimo, seja 20 salários mínimos, era para sustento da família. Eu era meio ausente, porque tinha muita coisa para fazer, né? Estudo, trabalho e plantava a igreja sem Mogi das Cruzes, que deu essa igreja indonésia hoje. Então, mas eu ficava presente no sentido de ser financeiro. Isso. Margarida, fale uma palavrinha sobre honrar pai e mãe. Na minha cultura, isso é o maior mandamento. Alguém é uma boa pessoa no conceito dos chineses e indonésios se você cuida dos seus pais, se você honra seus pais. Então, na verdade, eu queria ir para a Índia logo que minha mãe ainda estava viva. E minha mãe falou, filha, eu nunca te proibi nada, mas, por favor, seu pai está sempre doentinha, espere, depois você vai. Esperei. Eu era filha submissa. Nesse período, você voltou à Indonésia, depois que você ficou trabalhando na Philips, você foi várias vezes visitar seus pais? Meus pais vieram para cá. Eles mudaram para o Brasil? Eles vieram para cá. Meus irmãos mais velhos que ficaram lá. E eu só voltei para lá quando minha mãe faleceu no Brasil. Meu pai voltou para a Indonésia. E meu pai, eu acho, hoje já sabe que é Alzheimer. Ele não reconhecia mais ninguém. Então, eu voltei para lá só porque meu pai voltou e eu fui lá visitar. Aí eu comecei a voltar para a Indonésia, no mínimo 1 vez por ano. E meu pai faleceu, mas eu continuei nisso. Eu já estava em contato com algumas organizações de evangelização na Indonésia. Agora, você fundou a AME. Fundei. Fale sobre a AME, por favor. Eu estava estudando nas Filipinas e o diretor do seminário, que era um hondurenho, falou,
você é brasileira, você fala português, e você é Indonésia, você fala Indonésia. Vai lá em Timor-Leste, que tinha acabado de ser destruído. Você lembra que ano é esse? Eu fui para lá 3 semanas depois que o boné azul da Força da Paz da ONU entrou. Tudo ainda estava fumaça, não havia nada para comprar, para comer, tudo totalmente, 80% da infraestrutura de Timor-Leste foi acabado. Você Quebrou meu ficou lá coração. quantos dias? Na verdade, eu fiquei só 2 dias, uma noite. Mas o suficiente, eu rodei toda a capital dele, na periferia, com centenas de quilos de leite em pó. Aluguei o último carro que um australiano trouxe da Austrália, porque tudo era queimado, até bicicleta era queimado. Rodei, aonde eu via criança na rua, eu parava para entregar leite em pó. Aí eu voltei ao Brasil, comecei a falar, brasileiro tem que ir para Timor-Leste. Você virou a voz do Timor. Isso. Aí, um dia, a Barbara Burns já estava em João Pessoa, eu em São Paulo, conversando, ele falou, você foi preparada toda a tua vida para esse momento. É a nossa Esther. Ah, Jesus maravilhoso. E conte aí, então, mais sobre Timor. Aí, então, comecei a voltar, e no ano seguinte eu voltei, outubro do ano 2000, e numa conversa com 2 casais de primeiros missionários brasileiros em Timor-Leste, conversando com eles, eles falaram, você tem que abrir então uma ONG, uma agência missionária, mas é ONG. No dia seguinte eu fui no fórum de ONGs da ONU, que administrava Timor-Leste destruído. Eu registrei a ONG AME, Associação Missão Esperança, de zero, de nada. Em 5 minutos me deram já número de registro. Deus que abre portas. Foi. Sem plano, sem nada. O meu E você era presidente e era tudo por enquanto. E registrou em Timor. A AME, então, começou em Timor. Sim. Timor-Leste. Nasceu, o registro não era no Brasil. Depois de 1 ano e meio que foi registrada no Brasil. Mas já mandávamos missionários no meio, registrado lá sem ser registrado aqui. E nesse período continuavam treinando, ensinando, faculdade, estudando, viajando para pregar. Sim. Então eu comecei a viajar bastante, tanto no Brasil, dando aulas de missões, e lá fora, né, eu viajava sim para Timor-Leste. Aí na Indonésia, quando eu soube que tinha 5.000 órfãos na Indonésia, cujos pais foram mortos porque recusaram de negar a Jesus. Chegamos a abrir 2 orfanatos em 2 ilhas diferentes, cuidando das vítimas. E um casal desse orfanato hoje, vários deles ficaram missionários, mas um casal em especial, uma alegria para o coração, eles escolheram as ilhas mais pobres da Indonésia para morar e cuidar de crianças lá. Estão lá. Qual o nome deles? Ferni e Nathan. Eles são indonésios. São indonésios. Ela é de Ambon. Albânia? Ambon é um lugar cristão dentro da Indonésia. Dentro de uma ilha. Isso, numa ilha. E o Nathan é da Nova Guiné. Papua Nova Guiné. Da Nova Guiné, da Indonésia. Daquela ilha também. Isso. Ô, gente boa. Você já orou pela Indonésia? Pela manifestação do Espírito lá? Já passou na nossa conversa.
chineses, suíços, brasileiros, timorenses. Você não mencionou, mas muitas nações. Filipinas foi mencionado. Eu passei pelas Filipinas. Então vamos dar uma pausa para orar? E você podia orar, Sim. por favor. Pai amado, nós te louvamos grandemente e te agradecemos. Olhando para trás nas nossas vidas, sempre vemos o quanto a tua mão tem dirigido as nossas vidas, como o Senhor tinha plano para nós quando nos criou. Amém, Senhor. Ainda no ventre da nossa mãe, o Senhor Amém. já sabia qual o teu plano perfeito para nós, qual o teu propósito. Por isso nós te louvamos, Senhor. E Pai, ajude, Senhor, principalmente para com os jovens, Senhor, Amém, Senhor, que estão buscando o que fazer no futuro. Oh, Deus. Os que estão vacilando, pensando, será que eu vou servir ao Senhor? Será que eu vou estudar? Será que eu vou ser um bom profissional? Oh, Deus. Não importa o que vão escolher, mas que seja teu servo, que sirva com a sua vida para honra, louvor e da sua glória. E, Senhor, leve para os povos também, Senhor, Amém, jovens brasileiros, Senhor. Amém, que não Senhor. sintam medo, mesmo indo para lugares que parecem tão longe, mas esses povos também são teus amados, Senhor. O Senhor gostaria também, o Senhor quer ver eles salvos. E é um privilégio que a igreja brasileira possa se engajar Amém. nessa tarefa Amém, gloriosa, Senhor. nessa tarefa que é para a honra e louvor da sua glória. Amém. E para a salvação das almas. Te louvamos, Senhor, pela 8ª também, Pai. Amém, Que Jesus. hoje, olhando a revista, vi em quantos lugares que a 8ª pelo mundo está estabelecido, está com missionários obreiros. Mande mais, Senhor. Mais, Senhor. Levante mais obreiros. Dá-nos uma porque colheita grande de é a obreiros. seara. Amém. Porque muitos são os povos que ainda clamam por conhecer a verdade. Única Amém, verdade, Senhor. único caminho que leva para a vida. Amém. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Margareta, testemunhos de milagres nessa jornada, conte para nós 1 ou 2 ou 3 ou 20. Um testemunho daquela intervenção sobrenatural do Senhor. Com certeza, quanto às Nádias que apareceram no centro de treinamento lá na Índia. Fala sobre isso. Eu saía para falar para as mulheres Na Índia. na Índia, nas aldeias que vivem nas choupanas, ao redor da 3 a 5 quilômetros do centro de treinamento, onde eu fiquei 3 meses. E a gente saía e uma vez a gente voltava já tarde e a gente estava sem lanterna. E não tinha luz. Nem no centro de treinamento ainda não tinha luz. E aqueles 3, 5 quilômetros era sem luz. E apareceu Nádia 3 vezes no centro de treinamento. Inclusive uma que estava subindo a escada, que se virar à direita era meu quarto. E Deus me livrou. Alguém viu a Nádia e pegaram. E isso foi livramento. E também, uma vez, eu estava na Índia, eu estava em Nova Delhi, e estava então pegando o trem para ir para Madras, que é bem no sul. E eu estranhei que nas ruas, até o motorista de tuk-tuk, que a gente chama de tuk-tuk, estava com medo, fechava com aquela lona, assim fechava para ninguém me ver. Só no dia seguinte, quando cheguei em Bangalore, ou não, em Hyderabad, o presidente da missão indiana falou
Nova Delhi está queimando e estão matando as pessoas. E eu saí Ó Senhor na Jesus. na hora certa e consegui pegar trem como mulher, consegui pegar trem sã e salva. Amém, amém. Margareta e Mianmar. Fale sobre isso. Eu soube de ciclone Nargis, onde falaram que mais de 300 mil pessoas teriam morrido durante o ciclone e que mais de 2 milhões de pessoas passaram fome. E eu queria, então, poder ajudar e não tinha como entrar porque era um país super fechado. E Esse olhar para o necessitado, para o pobre, para a criança. Antes de continuar, fale ali sobre compaixão. eu acho Deus teve tanta compaixão por mim. Eu mesma nunca passei por pobreza, fome. Passei por muitas doenças, pobreza e fome não. Eu não consigo imaginar fome. Eu cheguei justamente nas aldeias na Índia, onde as crianças só comem um punhado de fubá uma vez por dia, se é que tem. São tão magrelos. Não tem como não guardar isso no coração. Não tem como, porque eles não podem se defender, principalmente criança. Adultos, por pior que seja, podem ainda catar alguma coisa no lixo. Mas crianças, se a gente não estender a mão, como vão sobreviver? E criança, se começa a ficar muito tempo sem proteína, sem comida, vai crescer sem poder estudar, porque não tem mais inteligência, falta de subnutrição. Então, até hoje, o meu trabalho é com crianças. Por favor, olha, Oásis, Marganalina. Isso aqui é sobre... Uma ONG que foi fundada na Indonésia. Todos os obreiros são indonésios. A única coisa que vem do Brasil é o sustento. Agora, iniciativa, trabalho, liderança, diretoria, registro diante do governo, é tudo de indonésios, o que eu fico muito feliz. Órfãos e viúvas. Tiago 1:27. Lemos que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Assim, Oásis, abraçamos as viúvas e órfãos, ajudando-os no que precisarem. Você pode ser um parceiro. Nós vamos deixar o link para que você conheça mais. E olha, você estará investindo em, como dizem os meus amigos, boa terra. Ô Margarita, continue sobre Mianmar. Aí houve o maremoto. Isso, ciclone era tempestade, né? Nargis, que aconteceu tão forte que virou tsunami, levantou as águas do rio, de tão forte que era a força Do de ciclone. tempestade. Do ciclone levantou e aí as pessoas morreram nas águas. Afogados. E quando eu soube, eu pensei, como que podia entrar? E era país super fechado, não tinha visto tudo. E Você soube disso pela televisão, por missionários? Lembra-se? pela televisão, eu acho que eu vi. Eu acho que também pelos amigos meus missionários americanos que iam para a Indonésia.
E então eu pude entrar, inclusive levando médicos com um time de futebol. Ó, 5 deles era de nível da seleção passada. Eram atletas de Cristo que choraram quando souberam que podiam ajudar órfãos em Myanmar. jogando futebol. Jogando futebol. Traria alegria para eles. Isso, daria alegria e abriu a porta. Quando eles Foi terminaram... você que conectou com eles? Sim. Quem era nessa época, assim, que você lembra que jogou na seleção passada? Ai, minha memória falhou muito depois de Covid. Não. Mas era diretor de Atletas de Cristo. Baltazar? Não, era Não. diretor. Tá, tranquilo. Esse é o ponto-chave aqui, é conexões que fazem o reino avançar. Profissionais que cooperam para o reino avançar. Futebol. Ela está com a camisa do Brasil, olha lá, menino. Ó. Ano da Copa do Mundo. Conexões do reino. Mas e aí, Margareta? Você formou um time para ir lá. Isso. Eles entraram, eu pedi para meu cunhado ser o tradutor de inglês para os jogadores e uma médica, que na verdade é missionária nossa, da AME em Timor-Leste, que fosse para lá. E aí, quando terminaram de jogar, as autoridades falaram: daqui em diante, para brasileiros, Myanmar está aberto por causa do jogo de futebol. Jesus é maravilhoso. Isso nunca foi planejado. Não sabia. Simplesmente que nem assunto puxa assunto. Um ponto puxa outro ponto. Que maravilha maravilhosa. Esse para mim também é sobrenatural. Igrejas foram fundadas lá. Sim. Pastores que estavam bem reprimidos. Desanimados. Sim, Glória a Deus. sim. E principalmente eu trabalhava com pastores que abriam orfanatos. Muitos órfãos. Isso. E a 8ª me ajudou a conseguir. Eu nem sei como é que me convidaram para a 8ª, mas eu sei que quando eu saí depois do culto, já estava com oferta sendo arrecadada e conseguimos mandar toneladas de arroz para o povo que passa fome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Margareta, agora conversamos um pouco assim. Professora de Bíblia, professora de missões, internacional, convivendo na igreja brasileira, tantos anos de ministério. Qual o perfil de uma igreja missionária? Qual que é? Qual o perfil, as características de uma igreja missionária? Igreja que prega o evangelho em Jerusalém, discipula os membros em Jerusalém, para que vão para a Judéia, Samaria e, importante, até os confins da terra. Essa igreja, qual a função de um pastor de uma igreja dessa? Que característica ele deve carregar? No meu entender, Claro. a função fundamental, a pessoa principal de uma igreja missionária é o pastor. Fala mais. O pastor é o modelo, o exemplo que todos os membros da igreja
principalmente, mesmo sendo colegiado, presbiterado, mas existe um pouco, acho eu, me permita, de patriarcal. Fala mais. Que, de qualquer forma, as ovelhas procuram exemplo do pastor. Se o pastor não é missionário, a igreja não será missionária. Se o pastor levanta, prega, porque no final não adianta falar de situação de órfãos, de viúvas, de fome, de qualquer coisa, mas no final o que convence os membros da igreja é o que a Bíblia ensina. E missões estão na Bíblia. O estudo bíblico, a pregação do púlpito sobre missões baseada firmemente na Bíblia, não na emoção por causa de compaixão, de pena. Hein? Isso vem em segundo. Mas, em primeiro lugar, a convicção vem da palavra. E com isso, claro, o Espírito Santo que chama. Gente boa, púlpito missionário, igreja missionária. Uma igreja levantada por missões não é por uma conferência anual, é por toda semana o impulsionamento para tanto quanto simultaneamente. Amém. Essa palavra mais importante, porque não é primeiro e depois, e depois, e depois. É simultaneamente. E. Porque às vezes, não sei se você já ouviu, nós temos muita coisa para fazer aqui, então nós não podemos investir por cá. Deixa a gente chegar no ponto certo aqui. Quando a gente estiver nesse lugar aqui, aí nós vamos pensar. Nós vamos pensar tanto quanto Essa no final, primeiro, nós nunca termina conosco. Sempre tem mais para fazer aqui. Exatamente. Né? A visão é, na verdade, desde o começo. E os membros também vão sentir chamado, não é só para Jerusalém, mas até para confins da terra. E a igreja tem que ter discernimento, que chamado é de Deus. Mas, por exemplo, a gente tem um jovem, um casal brilhante, eles sentem chamado para missões. Deixa aí ou não deixa aí? É necessário um tempo de discipulado, principalmente, eu diria, submissão. De? Submissão. Submissão. Quem é submisso aqui será submisso lá. Exatamente. Quem dá fruto aqui vai dar fruto lá. Corretamente. Então, às vezes, a pessoa não dá fruto aqui, não. Deus me chamou para lá. Como vai poder fazer lá? Que se chama cultura distante, distância cultural, se na própria casa nunca fez. Margarida, você escreveu desses assuntos que nós falamos. Margarida escreveu esse livro, Caráter Moldado para a Perseverança. Preparar obreiros para resistir às adversidades e seguir desenvolvendo um caráter conforme o modelo de Cristo. Fale um pouquinho sobre esse livro. Na verdade, enquanto eu dava aulas nos seminários, dava aulas de missiologia, eu tinha muita preocupação sobre dar jeitinho do brasileiro. Um jeitinho? O jeitinho. Fala sobre esse jeitinho brasileiro, você que é transcultural, tem cabeça
chinesa, indonesiana, holandesa e brasileira. Fale para nós. O jeitinho, a base é imediatismo. A gente dá jeito para chegar lá cortando o atalho. Não importa os caminhos. Isso. Às vezes, até fugindo do padrão princípio bíblico. O jeitinho muitas vezes é pecaminoso? Não é bem muitas vezes, mas às vezes chega a ficar, dependendo de em que caso, em que assunto. Mas certo é a necessidade de perseverança. Servir a Deus, a necessidade de perseverar, porque adversidade vão sempre aparecer. E o inimigo incita. O inimigo faz com que a gente desista, porque ele não gosta. Que tem obreiros, principalmente nos lugares difíceis, que permanecem e dão fruto. Então, a necessidade de perseverança, ou senão, na primeira dificuldade, a pessoa volta para o Brasil. E eu fazia parte de professores de missões que estava discutindo junto com a MTB, junto com a Associação de Igrejas, tudo, sobre por que muitos missionários brasileiros retornam para o Brasil. Alguns não ficam nem 3 meses. Né? É falta de preparo, é falta de perseverança, é falta de caráter, é falta de treinamento. De treinamento. Existe um livro sobre isso porque foi discutido mundialmente. E aí, então, despontou, na primeira noite que a gente estava na Inglaterra, discutindo assuntos sobre regresso missionário, então, foi distribuído a apostila. E eu, deitada, com fuso horário, sem sono, comecei a folhear a apostila que ia ser usada no dia seguinte. Primeira página sobre essa estatística, aí foi falado, entre todos os países, o Brasil encabeçou no número de missionários desistentes. Missionários desistentes. Era pressa para enviar? Fala mais. Foi numa época onde o Brasil enviou 3 mil missionários em 5 anos. Quero ir para missões. Isso, e foi. E na época não havia treinamento missionário, treinamento transcultural. E aí isso me chocou. Como é que eu ia discutir com tantas nações reunidas ali se eu era brasileira? O que eu ia falar? Minha amiga, como é que foi isso? Pois é. Aí nasceu um livro, inclusive pediram para eu escrever um capítulo aí, né, no livro. Nasceu um livro que era muito enfatizado todos que enviam missionários têm que ler esse livro antes de enviar. E então eu fazia esse movimento. Esse livro está em inglês, está em português? Tem agora em português, eu vou mandar. Tá bom. E nós vamos publicar para você saber. Vamos publicar no YouTube, no meu YouTube, você se inscreva lá, @PR Jeremias Pereira. Vamos publicar no meu Instagram também, tá bom? Você vai ficar bênção. Margareta, continue. Aí, então, a minha tese para mestrado era sobre isso. Quando o meu mentor era o Dr. David Harley, que era de centro de treinamento na Inglaterra, que estava num seminário em Singapura, e eu pedi guarida, porque aqui eu estava
tão ocupada que eu não conseguia escrever a tese. 2 anos eu não me formava porque eu não tinha tempo para escrever. Então, eu pedi 3 meses de guarida lá para ficar sem ministrar, sem trabalhar, sem nada, só escrevendo. Aí, eu honrei pedindo para que ele seja meu mentor. Quando ele viu o meu rabisco de plano à mão, uma página frente e verso sobre quais são as ideias principais, ele só leu, ele falou: Margareta, quando você terminar de escrever, você tem que publicar em várias línguas dos países que têm enviado missionário. Aí eu voltei ao Brasil e foi então traduzido lá em Curitiba, de inglês para português, e foi publicado o livro sobre treinar missionário para perseverar em adversidades. E que é esse livro? Agora, com o tempo, então, esse daqui é mais novo comparado com aquele. Aquele tinha mais de 20 anos. Aquele é a base para esse. Uhum. Olha aqui, gente boa. Está à sua disposição, publicação do Betel Brasileiro Publicações. Ei, oitaviano, ainda temos alguns aqui na 8ª. Margareta, agora um ping-pong. Uma pergunta, uma breve resposta, a gente chama isso aqui marteladas do Gerê. Missionário e saúde, enfermidade, desistir, perseverar. Você é uma mulher de 70 anos? 77. Boa saúde? Não. Não? Eu tenho muitos problemas de saúde. Várias vezes os médicos desistiram de mim, mas Deus não desistiu. Repete essa frase aqui, ó. Os médicos desistiram. Como é que é? Desistiram de mim. Mas falaram que não tem mais jeito de me curar. E você continua tratando e perseverando? Sim, eu me cuido muito. Eu, tanto na dieta, como remédios, como fisioterapia da coluna, tudo. Tudo que precisa ser feito, eu faço. Para quê? Para durar mais tempo. Amém! Queremos que você dure mais. Margareta, um conselho para pastores mais velhos. Eu fiz 71 anos. Um conselho para pastores mais velhos, que depois vou pedir um conselho. Você dá junto, conselho para pastores mais velhos e conselho para pastores mais jovens. Como eu sou essa parte mais velha, é nóis! Vocês são bênção. Porque experiência só com o tempo e com aquilo que se passa. A sabedoria vem da experiência e, claro, a gente teve também experiência de sabedoria divina. Que a gente fez algo sem saber, mas assim, Deus sopra para nós, Deus nos lidera, dirige de tal forma que a gente sabe, não fui eu, não foi fruto do meu raciocínio, mas Deus interveio. E isso se torna parte da sabedoria. Que a gente não depende da gente mesma, mas que essa parece chavão, mas é pura verdade, Deus é fiel. Fiel é aquele que nos chamou. Amém. Ele nunca abandonou. Na minha experiência, até quanto maior o sofrimento, eu acho que maior o amor de Deus. Margareta, para as novas gerações. Não temas. Diga para as novas gerações, de olho nessa câmera. Não temas.
se Deus chama você, é o chamado mais nobre de uma vida. É Deus chamando a gente para servir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a gente sabe que a gente é falha. A gente sabe que a gente é fraca. A gente sabe que a gente não consegue. Mas Ele que capacita. Ele que anda adiante de nós, atrás de nós, ao lado de nós. Ele que alerta. Ele que livra. Ele que... Pronto, derramou o Espírito Santo para isso. Agora, tem uma coisa que eu preciso muito falar para jovens. É necessário humildade. Não tem lugar para missionário arrogante. Porque não depende de Deus. É o primeiro jeito para falhar, para fracassar. E sejam submissos. Talvez me permita falar, faz parte também do jeitinho que a pessoa pode não ser submissa, por isso quer cortar atalho, mas é necessária submissão. Assim como os pastores mais velhos, o que tem de mais precioso é a sua experiência de andar com Deus, é a sua experiência de depender de Deus. Os mais jovens ainda não passam por nem 10% disso. Então, tenha humildade, seja submisso, olhe, ouça a voz da sabedoria, aquele que Deus colocou os pastores para realmente pastorear. Seja ovelha. Amém! Solteira missionária ou solteira na igreja, ela pode ser solteira e feliz? Sim, eu sou feliz. Você é solteira? Sou. Ah, gente boa! Aqui estamos então com um testemunho aberto e lindo. Mas solteira não é nossa opção. Solteirice é de Deus. Tem que ser dom. Para mim, celibacia é dom. Sem dom, a pessoa pode ficar resmungão, namoria, queixa, porque outras têm e eu não. Não pensa assim. Se Deus der a celibacia, é porque Ele sabe que Ele anda ao nosso lado, que Ele fica conosco. E uma coisa boa de celibacia, você viaja quando quer. Ah, menino! E dorme onde der certo, e as najas subindo as escadas. Margareta, não posso deixar de agradecer você esse tempo. Você nos honrou de maneira tão linda, vindo à conferência 2026 da Oitava. E eu não posso deixar de lhe pedir dicas para a Oitava ser uma igreja missionária. A Oitava já é igreja missionária. E eu falei... A igreja missionária, a Oitava, é farol para outras igrejas. Outras igrejas olham para a igreja Oitava, provavelmente perguntando qual é o segredo. Outra coisa que anda junto com isso é generosidade. É uma igreja generosa. É uma igreja que cuida. Uma igreja missionária, verdadeiramente missionária, cuida bem dos seus membros. Para poder cuidar dos outros, tem que cuidar primeiro dos nossos. Amém. Assim, mesmo que seja sacrificial, quando a igreja está conosco, a igreja está com o missionário persevera. Com perseverança frutifica. Amém. Gente boa, que tempo precioso e maravilhoso.
Nós vamos, nesse podcast, deixar as informações, como é que você conecta a missionária Margareta Adivardana. Deixa eu não engasgar aqui no... Vardana. Adivardana. Tem um N aqui. N. Significa o quê? Nalina. Nalina. Menino. Nalina, cuidando dos órfãos e das viúvas. Lindeza. Obrigado. Que o Senhor te guarde. Muito obrigada. Que o Senhor lhe conceda Salmo 103. E para encerrar, deixa um texto bíblico ali, para todos nós, uma palavra bíblica. O que minha baliza é que pelas boas obras o Pai que está no céu será glorificado. A glória do Pai do céu é vista porque a igreja faz boas obras. Amém. Vamos orar, gente boa. Senhor, nós agradecemos o testemunho que consolou o nosso coração. Nós agradecemos que o Senhor é esse que respondeu muitas orações ao trazer aquela moça de 19 anos por uma circunstância para o Brasil. Na verdade, não era o plano do Senhor que ela ficasse aqui de qualquer jeito. E nós agradecemos porque aí achamos o veio da providência nesse breve e empolgante compartilhar. Oramos por essas nações, Senhor, de um modo particular, agora, Mianmar, os órfãos e as viúvas, e os nossos irmãos que estão nas ilhas mais pobres da Indonésia. Oro pela saúde de Margareta. Oro para o Senhor visitá-la com aquelas bênçãos de fortalecimento integral, de cura divina. Eu oro, Senhor, para que o Espírito Santo nos dê a alegria de participar de uma grande colheita de obreiros de caráter e perseverança, e eu clamo o Senhor para que o Senhor, na sua misericórdia, separe alguns aqui da oitava. E dos irmãos que estão aqui de tantas igrejas, o Senhor os chame e os envie. Que o Senhor abençoe Margareta por onde andar. A partir de São Paulo, ela seja uma luz, a luz de Cristo brilhando por meio de sua vida. Assim louvamos o Senhor e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Um prazer, uma honra poder estar aqui. Honra que não mereço. Mas foi um prazer. Seja o Senhor. Amém. Amém, gente boa. Siga conosco. Não perca, hein? Ainda tem as marteladas do Gerê. Beleza?